Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Amém. Uma noite que o Senhor já nos proporciona para estarmos aqui para louvar e engrandecer o seu santo nome. Vamos orar pedindo a Deus que nos dê sabedoria e direção para o culto que será nos apresentado. Senhor Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais essa noite que nos concedeste, Pai. Obrigado pelos irmãos que estão aqui, presentes para louvar e engrandecer seu santo nome, Pai. Oremos, Senhor, pelos aqueles que estão a caminho. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, de todo acidente, essas estradas que estão com bastante chuva. Obrigado, Deus, que o Senhor nos dê um culto de abençoado. Abençoe o pastor na sua palavra que será ministrada. No nome de Jesus, amém. Fica de pé, para louvar nosso Deus. Não estava, não? Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero por ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais.
quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Vou pedir aos irmãos para ainda permanecerem de pé. Nós vamos estar fazendo a leitura da nossa coluna de oração, como sempre fazemos. Tivemos aqui vários irmãos fazendo seus pedidos e agradecimentos no nosso culto de oração, mas agora vamos estar colocando na internet e orando juntos por essas mesmas pessoas aqui que estão na nossa coluna de oração e também os outros pedidos. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet e a família pastoral. Bom, dentre elas a Cristina, né, que é minha esposa. Já falei com alguns irmãos, no domingo à noite, quando saímos aqui, ela passou muito mal. Eu tive que ir para o hospital. Cheguei 3 horas da manhã em casa. E hoje ela está em casa descansando, porque foi colocar um mapa, né, um holter, né, para poder medir a pressão, batimento cardíaco, uma série de coisas. E eu gostaria que os irmãos orassem pela Cristina. O Adenilson, irmão da Edir também. Vamos estar orando não só pelo Adenilson, mas pela Edir, para Deus dar forças a ela e a família dela, para estarem tratando do seu irmão. A irmã Juraci, o Valdivino, pastor Everton, pastor Jailton e esposa Júlia, Caio, filho de Pedro, Otávio de Lucas, Sidney, Neide, a irmã da Cristina, Deusi Francisca, Carlinhos Mendes, João, Lorena, Maria Nazaré, Thaísas, André, Renata, Ana Maria, também irmã da irmã de Juraci, os grupos de estudo, nosso bairro de São José, Maricá e as nossas autoridades. Senhor nosso Deus e nosso Pai, toma, Senhor, cada pedido que foi feito dos irmãos logo no início do culto, onde nós estávamos aqui em oração, que Tu possa estar respondendo conforme a Tua santa e bendita vontade, Pai. Senhor, esteja com essa coluna de oração, com todos os nomes citados, também os outros pedidos que estão dentro dela também, que Tu possa estar respondendo conforme a Tua santa e bendita vontade. Pai, esteja, Senhor, com aquele que está nos assistindo, que há de assistir esse culto, que Tu possas estar também sondando o seu coração, ou respondendo que sai dos lábios dele agora, pedindo pela sua vida, pela sua família, por aquilo que ele precisa. Senhor, que Tu possa estar entrando com providência também nessa vida. Abençoa a nossa igreja, abençoa esse culto que está sendo transmitido pela internet, os trabalhos da nossa igreja, tanto durante a semana quanto no final de semana. Muito obrigado, porque ontem tivemos a Tua igreja reunida em 3 lares, Pai, pregando a Tua palavra e aprendendo dela. Amém. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio de hoje estarmos aqui na Tua casa de oração. Amém. Para louvarmos e bendizermos o Teu santo nome. Obrigado por ter trazido os Teus servos até aqui em segurança. Amém. E que, Senhor, ao final nós possamos também retornar para os nossos lares em segurança. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, dedique seus bens ao Senhor. Nós vamos cantar Poder para Salvar, e que tem esse poder somente é Jesus. Perdão e compaixão, todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar.
Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Faça o mundo mergulhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos passar a reflexão da palavra de Deus, que está no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. E o tema é: com muitas vasilhas. 2 Reis 4, de 1 a 7, na Nova Tradução Linguagem de hoje. Diz assim a palavra de Deus: certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu, como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora
Um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga. O que é que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois, você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas, e vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: vende o azeite, pague todas as suas dívidas, ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra lida. Ajuda-nos, Senhor, a aplicar em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui a gente vê que nós estamos no contexto do ministério do profeta Eliseu, que foi servo de Elias e herdou ali a incumbência do ministério profético em Israel. Esse homem, ele também estava à frente, ou ele acabava também ensinando um grupo de pessoas que estavam juntos para aprender a palavra de Deus, orientar o povo a respeito das coisas de Deus, e era chamada Escola de Profetas, né, que surgiu, a gente vê pela primeira vez aqui no ministério desse profeta, esse profeta chamado Eliseu. E essa mulher, ela era esposa de um desses homens que faziam parte dessa escola, e esse homem morreu e deixou uma dívida, a gente vê. E essa dívida, ela comprometeu tanto a família, que a família não tinha como pagar. E o que acontece? Naquela época, isso era usual. Os filhos, eles tinham que se submeter à escravidão para quitar a dívida deixada pela família ou a dívida deixada pelo pai. A mulher estava desesperada. Foi procurar o profeta Eliseu e ele respondendo lá, né, para ela: o que você tem em casa? Né? O que eu posso fazer para te ajudar? O que você tem em casa? A mulher tinha algo que não era suficiente para pagar a dívida dela, mas através da atuação de Deus, fazendo um milagre ali na casa daquela mulher, ela pôde não só quitar a sua dívida, mas também com o restante que sobrou daquele milagre, ela viver tranquilamente com os seus filhos, com um produto que era muito essencial naquela época. O azeite era usado para fazer comida, o azeite era usado como remédio, como bálsamo para as feridas, o azeite ele servia para acender as lamparinas, era um produto muito desejado e até muito caro naquela região. Bom, falando dessa introdução, eu queria refletir nesse tema, com muitas vasilhas. O que tinha dentro da casa dela era pouco, mas o que Deus pediu para que ela fizesse era muito, para que muito também fosse feito na vida dela. E exatamente foi isso que aconteceu na vida dela. Deus pediu para que ela tivesse uma fé muito grande, para que também um grande milagre acontecesse na vida dela e na vida da sua família. O primeiro tópico que eu gostaria de abordar com os irmãos é que quando você estiver perdendo tudo, coloque muitas vasilhas diante do Senhor. Às vezes a gente vive momentos na nossa vida, às vezes eles são sazonais, mas para muitas pessoas, elas estão sempre perdendo alguma coisa e elas estão
se desesperando, porque cada vez mais elas veem que estão perdendo quase tudo. E quando isso começa a acontecer, ou quando isso acontece, o que nós devemos fazer diante de Deus? Colocar diante dele muitas vasilhas. Eu estava pensando, essa história desse milagre é uma história que a gente precisa colocar no campo espiritual, certo? O que nós, quando nós estamos vivendo um momento difícil na nossa vida, como é que nós nos comportamos nesses momentos difíceis da nossa vida? Será que a gente começa a murmurar? Será que a gente começa a reclamar? Será que a nossa fé, ela se enfraquece? Há todas essas possibilidades, não é? E de vez em quando a gente fica assim, será que vale a pena? Você duvida, até de ser um servo de Deus. Será que vale a pena eu servir a Deus com isso tudo que está me acontecendo, com tantas perdas? Algo que eu gostaria que se desenvolvesse na minha vida, projetos, eles não vão adiante, e a gente se sente assim, decepcionado, e a gente sente que mais perdendo nós estamos do que ganhando. E o que fazer? Como é que nós devemos agir? O que seriam essas vasilhas diante de Deus? Eu estava pensando a respeito disso. O que eu devo colocar diante de Deus quando eu estou perdendo? Aquela mulher estava perdendo tudo. Ela perdeu o seu marido, ela já tinha perdido as suas finanças, pelo que a gente vê, né? Ela já estava vivendo de pobreza, porque ela só tinha uma vasilha de azeite pequena. A nova tradução linguagem de hoje fala isso. E já era pouco para ela e para os seus filhos. Então, daqui a pouquinho a iminência era final de perder os seus próprios filhos. E para uma mulher viúva, o que sobraria para ela? A mendicância, ou ela começar a se vender como prostituta. Porque muitas mulheres, elas chegavam a esse tal desespero. Eu não tenho mais como me suprir, porque hoje em dia as mulheres alcançam aí na sociedade atual altos cargos, elas têm mais oportunidade. Nessa época daqui não havia essa oportunidade. A gente precisa entender o contexto lá. Era só uma iminência de perda, era só um vislumbre de perda. Mas ela chegou ao profeta, o profeta falou: coloca muito diante de Deus. Olha, nós temos que colocar muito diante de Deus, muito mais oração, muito mais comunhão, muito mais busca, muito mais fé. Está perdendo a fé? Peça a Deus que te sustente nesse momento, porque Ele vai te dar fé. É propósito dEle, é desejo dEle que tenhamos fé, porque Ele quer que nós o agrademos. Se nós pedirmos fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós pedirmos a fé a Ele: Senhor, me sustenta na minha fé, tira o desânimo do meu coração, me fortaleça, me dá forças. A gente tem que colocar tudo diante de Deus nos momentos de perda, mas às vezes é tão difícil que a gente pensa em desistir, não tem jeito, né? Mas aquela mulher, ela não se entregou, ela foi ao profeta Eliseu, ela foi em Eliseu porque sabia que a solução dela estava em Deus. E Eliseu pediu a ela: olha, coloque muito. Deus é que estava pedindo àquela mulher: coloque muitos jarros, para que seja derramado ali o azeite. Aquela mulher teve fé de buscar muitas vasilhas e teve fé também de derramar o azeite. Porque Eliseu não falou assim: derrama o azeite que vai suprir a necessidade toda. Derrame o azeite. Aquela mulher ia derramando. Eu imagino, né? Eu gosto de vislumbrar aquele momento ali. Ela derramando azeite. Eu falei: uma garrafa pequenininha dessa. E não foram os mesmos tamanhos de vasilha, possivelmente. Ela ia derramando. Eu falei: né? Saindo aquele monte de azeite. E aí ela com fé: me dá aí, filho. Tem mais? Tem.
Vamos lá. E aquela garrafinha pequenininha virava um montão de azeite. Mas aí, diante de Deus, diante da fé daquela mulher em derramar o azeite, ela também tinha muito que ela tinha colocado diante de Deus. Olha, se estamos vivendo um momento de perda, procure muitas vasilhas e coloque diante de Deus. Quando não souber o que fazer, coloque também muitas vasilhas diante do Senhor. Diante das perdas, coloque vasilhas. Diante do que não saber, coloque vasilhas também. Às vezes a gente fica sem, até um pouco desorientado, né? O que eu vou fazer? Eu não vejo saída, eu não vejo solução. Você só vê questionamentos. Como isso vai acontecer? Como Deus vai agir? O próprio profeta, o que eu posso fazer por você? Mas daqui a pouquinho já vê aquela solução logo atrás, né? O que você tem em casa? Às vezes a gente olha para a gente, né? Para a nossa vida, e a gente pensa assim: bom, Deus vai ter que providenciar alguma coisa lá fora. Não, às vezes você está com alguma coisa dentro de casa, que Deus vai aproveitar ali para fazer um milagre na sua vida. Você fica pensando assim: como é que eu vou ter alguém que vai me indicar a um emprego, por exemplo? Eu não conheço ninguém. Quem vai me indicar para o emprego? Antigamente se chamava de pistolão, não sei o nome que dá, né? Que eu não tenho um pistolão, né? Pistolão era aquela pessoa que recomendava a gente para algum lugar. Olha, você tem um pistolão. Se a gente for falar na linguagem de indicação, é Deus. Quando você vai para um lugar, é Ele que está direcionando. Se há uma vaga lá e ela for sua, aquela vaga é sua porque Ele reservou. Não é verdade? Eu estou com um problema financeiro. Calma. Peça a Deus a orientação. Deus vai te dar uma condição com o que você tem mesmo para te ajudar financeiramente. Quantas pessoas não perderam o emprego na pandemia? De repente, eles começaram a fazer bolinho e vender na rua. De repente, estavam com uma confeitaria, abriram o seu próprio negócio. Mas por quê? Não desistiram. Não ficaram somente perguntando: o que eu vou fazer, o porquê. Não, Senhor, me dá o porquê aí que eu vou por esse caminho. E às vezes o caminho, ele parece um caminho mais inferior, né? Não é por ali que Deus quer que você vá. Marco é um exemplo disso, né, Marco? Quando abriu o negócio, eu vou lá, vou começar aquele negócio lá, com aquelas pessoas que me chamaram. Seu desejo sempre foi, né, ser um cozinheiro profissional, não é? Não, você sempre gostava disso, não é verdade? Você começou no negócio que tinha iniciado. Qual o vislumbre disso? Qual a probabilidade de dar certo? Muitos comércios fecharam. Não é verdade, Marco? Eu estou usando você, me permita usar, tá? Muitos comércios fecharam. Ele começou praticamente depois da pandemia, ou na pandemia, eu não lembro muito bem. Foi num momento difícil. Olha só, hoje você se firmou lá, hoje você está trabalhando, hoje em dia você pode sair dali já com uma recomendação para trabalhar em um outro lugar, naquilo que você gosta de fazer. Ele é um exemplo. Ele é um exemplo. Às vezes a gente fica desesperado. Qual é a solução? Deus tem a solução. Coloque as vasilhas diante do Senhor. Ele sabe como Ele vai resolver. Era o azeite. Você tem alguma coisa na sua vida que Ele vai resolver a partir daquilo que você tem. Em terceiro lugar, quando você não conseguir encontrar mais nada que possa fazer, coloque vasilhas diante do Senhor. Mas eu não posso fazer mais nada. É aí que Deus quer que chegue a tua vida às vezes. Você não vê saída. Na verdade,
momentos na vida que a gente fala assim, não tem mais. Eu, por exemplo, eu estava lutando para conseguir uma casa. Eu já falei isso para os irmãos, já contei essa minha experiência. Eu estava lutando para conseguir uma casa que era ali no Arsenal. Minha primeira casa, na segunda casa que eu comprei, a primeira, comprei metade, essa eu comprei a segunda casa, mas não, eu vendi essa daqui, né, para poder ficar com aquela que eu queria lá em Arsenal. Teve uma hora que eu vi a situação tão difícil, que é difícil você comprar uma casa de alguém que está perto. Imagine quando você chega num dado momento, você ouve assim, quem é o dono da casa está lá na Inglaterra. Uma casa em Arsenal, uma casa simples em Arsenal. Estou falando de uma casa grandona, bonitona, não. Era uma casa que eu precisei reformá-la todinha para poder entrar dentro dela. Aquilo dali foi uma porta que se abriu de uma maneira tão assim espiritual na minha vida, que essa é uma das experiências mais fortes que eu tenho na minha vida. Eu falei assim, quando foi e disse assim, quem é o dono da casa é lá na Inglaterra. Minha irmã estava do meu lado, eu virei e falei assim, agora não tem mais jeito, agora não dá mais. Chegou num momento, numa encruzilhada, num momento em que não tinha mais saída, que eu falei, agora não dá mais. Aí a minha irmã, que eu sou muito grato a ela virou, calma, não desiste não. Deus usou ela para falar essa palavra para mim, calma, não desiste não. A saída, ainda tem uma saída. Essa saída está em Deus. Eu digo para os irmãos, a saída, ela sempre está em Deus. Lembra de uma mensagem que eu preguei, quando o povo de Israel chega a um lugar entre o mar, as montanhas e os egípcios? Lembra que eu preguei sobre isso? Não tinha saída por ali não, irmãos. Deus, Ele abriu um caminho no meio do mar. Ele é que faz o caminho. A gente não chega a um lugar onde não há saída, não. A nossa saída está sempre em Deus. E aí ela, não, vamos continuar. E aí teve que fazer uma procuração de lá da Inglaterra para o irmão dela. E aí eu fazendo ali aquele processo de documentação. E já comecei a reformar a casa, porque eu ia comprar pela Caixa Econômica. E aí muitas pessoas falavam assim, como é que você está consertando uma casa que ainda não é sua, Eliezer? Eu falei, eu tenho fé que Deus vai me dar essa casa. Eu tenho fé. E Deus foi fazendo tudinho. Eu vi a mão de Deus, irmãos. Ver a mão de Deus também é ter sensibilidade. Não é verdade? Porque muitas pessoas, elas alcançam um milagre na sua vida, mas continuam insensíveis. Elas não conseguem ver a mão de Deus. Não é verdade? Quantas pessoas estiveram aqui na igreja pedindo oração, foram curadas milagrosamente, nunca mais voltaram. Não só aqui na igreja, mas para qualquer outra igreja. São insensíveis. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós buscamos nele, e quando chega um momento que não há mais saída, podemos ter certeza de que Ele fará um caminho para a gente. Amém? Em último lugar, Deus age indo além daquilo que pedimos. Aquela mulher pediu uma solução para aquilo que ela estava passando. Qual foi a solução de Deus? Olha, vende, paga a dívida e ainda vive do milagre, porque eu te dou não só aquilo que você me pede, mas eu te dou aquilo que vai abastar, vai abundar. Nosso Deus é um Deus abundante, que cuida de nós. Cuida de nós quando nós pedimos, né? A gente vê que ele age de uma forma além daquilo que pedimos, e a palavra diz que pensamos. Nós pedimos uma coisa a Ele
Ele age além daquilo que pedimos e pensamos. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que nem sabes, irmãos. Esse é o nosso Deus. Mas para isso, depende de nós colocarmos muitas vasilhas diante dele. Muitas vasilhas é o nosso todo. Acreditar por inteiro, buscar ele sempre com toda a intensidade, nos consagrarmos cada vez mais a ele, crermos cada vez mais, aumentarmos a nossa fé, fazermos um exercício de fé, colocar muitas vasilhas diante de Deus. Coloque a tua vida por inteiro diante de Deus. Amém. Vamos estar louvando ao nosso Deus com mais 2 cânticos. Vamos ficar de pé, irmãos, para nós louvarmos ao nosso Deus. Vamos cantar esses 2 cânticos e depois estaremos nos despedindo para os nossos lares. Ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu.
deixei, o teu reino já ganhei, minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei, minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei, minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Minha vida te entreguei, eu preciso só de ti. Se te procuro, sei que vou te achar. Em tempos de aflição eu sei, primeiro a ti eu vou buscar. De nada sou sem ti, ó meu Senhor. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Tu estás sempre a cuidar, em todo tempo e lugar. Tua graça vem e transborda o meu ser. Nunca mudas, meu Senhor, ontem, hoje o mesmo amor, pra sempre, sempre, até não ter fim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Caminho, verdade és, eu vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és, eu vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és, eu vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és, eu vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus,
eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Senhor, muito obrigado por esse culto, Pai. Muito obrigado por estarmos aqui nessa noite para te louvar, Pai. E que tu possas estar nos abençoando durante essa semana, Pai. E que as tuas ricas bênçãos possam estar nos alcançando. E que as nossas vidas possam estar por inteiras diante do Senhor a todo momento, Pai. No nome de Jesus. Amém.